Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. A gente vai continuar aqui o assunto de séries de Fourier e hoje eu vou falar especificamente das chamadas séries de senos e séries de cossenos. Lembrando o detalhe do teorema de convergência de Fourier que a gente viu no vídeo passado, o domínio das funções em questão era um intervalo simétrico em torno do zero, né? Então, simétrico em relação à origem. Então, era um intervalo do tipo menos L até L. Aí a pergunta que a gente vai fazer hoje é o seguinte: imagina que você tem uma função que está definida só de um lado, digamos assim. A função está definida só no intervalo de zero até L. A pergunta é: será que eu posso associar uma série de Fourier a essa função? Né? Já que o domínio dela não é um intervalo simétrico em relação à origem, o que será que eu posso fazer? Tá, então vamos começar com uma função que está definida só de um lado, né? Uma função definida no intervalo de zero até L, onde L é um número positivo, e que seja derivável por partes. Essa é uma hipótese razoável, como a gente viu no vídeo anterior, que para funções definidas em um intervalo simétrico em relação à origem, que são deriváveis por partes, essas funções sempre têm série de Fourier convergente, e a série de Fourier converge para a função nos pontos onde essa função for contínua, né? Então, essa é a hipótese boa, digamos assim. E aí a pergunta é essa: então, será que se eu tenho uma função definida só de um lado, faz sentido falar de série de Fourier para essa função? Bom, uma alternativa que a gente tem é assim: já que o problema é a função estar definida num intervalo simétrico em relação à origem, eu poderia pegar essa função definida no intervalo de zero até L, que é só do lado direito, digamos assim, e aí eu estendo a definição dessa função para construir uma outra função, né, maior, com um domínio maior, que vai estar definida de menos L até L. Se essa extensão, né, se você engordar o domínio dessa função e completar a definição dela para o lado esquerdo, nesse intervalo de menos L até zero, se a maneira como você fez isso completou para uma função que ainda é derivável por partes, então faz sentido falar de série de Fourier para essa extensão, né? Então, essa é a ideia. Você tem uma função definida no intervalo simétrico em relação à origem, de menos L até L. Essa função tem uma série de Fourier. E aí, como ela é uma extensão, se você pegar essa série e restringir os valores de x só para o intervalo de 0 até L, que é o intervalo da direita, isso vai coincidir com a função original, desde que, claro, a função seja contínua, né? A série de Fourier vai convergir para a função nos pontos onde essa função é contínua. Então, vai ter uma série de senos e cossenos, né, que vai aproximar essa função f ali naquele intervalo de 0 até L. Só que, qual que é o problema? A série de Fourier vai depender de qual extensão você pegou, né? Porque você pegou a função, você escolheu uma maneira de aumentar o domínio dela para o intervalo de menos L até zero, e essa extensão tem a sua própria série de Fourier. Então, dependendo de como é essa extensão, a série muda. Então, é incorreto eu falar assim que a função f, só a função f, definida só nesse intervalo de 0 até L, que ela tem a sua série de Fourier. Não, ela não tem uma única série de Fourier. Você pega essa função, estende para o intervalo de menos L até L, e é a extensão que tem a série de Fourier. E essa série varia conforme a extensão que você escolhe. Então, tem um problema, né, de que tem muitas maneiras de você estender a função para um domínio maior e cada uma delas vai ter a sua própria série de Fourier, caso nessa extensão ainda seja derivável por partes, né? Então, a pergunta que fica é, tá, mas será que tem algum jeito interessante de estender? Será que tem um melhor jeito de estender? Então, tem várias. A mais trivial de todas, que eu já tinha comentado anteriormente, é aquela que você completa como constante igual a zero, né? Você pode fazer isso. Pega a função que estava definida do intervalo de 0 até L e completa o domínio do menos L até o zero como constante igual a zero. Isso é uma opção. A função resultante vai ser derivável por partes. E ela vai ter sua própria série de Fourier. Então, isso é uma maneira de fazer. Agora, a questão é, essa é a melhor? Então, depende muito do contexto, depende muito do que você está fazendo, e aí, dependendo da escolha que você faz, tem alguma que é mais adequada e outras que são menos adequadas. Então, aqui nessa aula eu vou falar de duas delas,
que são relacionadas a vídeos anteriores. Lembra que tem duas maneiras canônicas, digamos assim, de pegar uma função que está definida no intervalo de 0 até L e estender ela para o lado esquerdo, de modo que a função resultante seja uma função par, ou seja, o que a gente chamou de extensão par, e tem uma maneira que faz com que a função resultante seja uma função ímpar. E aí o ímpar, né, vamos tomar um cuidado que é naquele sentido um pouco mais amplo. Ela é ímpar, exceto possivelmente nos pontos que são múltiplos inteiros do L. Tá? Então, tem essas duas extensões que eu já falei em vídeos anteriores, que é a extensão par da função f e a extensão ímpar. São duas maneiras diferentes de completar o domínio dessa função para o intervalo de menos L até L. E, claro, como o próprio nome diz, uma delas produz uma função par e a outra produz uma função ímpar. Se a função original era derivável por partes, a extensão, tanto a extensão par quanto a extensão ímpar dessa função ainda vão ser deriváveis por partes. Porque aquela coisa, você basicamente pega o gráfico da função do lado direito e reflete para o lado esquerdo, se for a extensão par, e se for a extensão ímpar, você reflete para o lado esquerdo e depois reflete para baixo com relação ao eixo x. Então, isso não muda o aspecto do gráfico, só muda meio que onde ele está, a posição dele. Então, o tipo de saltos que tinha, eventualmente, né, das descontinuidades, que são do tipo salto, tanto para a função quanto para a sua derivada, vai acontecer igualzinho para a extensão, vai acontecer igualzinho para o lado esquerdo, né? Então, se a função original era derivável por partes, a extensão par e a extensão ímpar também são deriváveis por partes, né? Então, a gente vai começar falando da extensão par, mas antes disso, repara, né, que como a extensão par e a extensão ímpar ainda são deriváveis por partes, então cada uma delas tem sua própria série de Fourier, né? Então vamos tentar analisar como que é o formato da série de Fourier da extensão par e qual que é o formato da série de Fourier da extensão ímpar, né? Vamos olhar as duas e vamos ver o que acontece. Então vamos começar com a extensão par. Então, eu peguei a função que estava definida só do lado direito, de 0 até L, e fiz a extensão par dela. Então, é uma nova função. Essa nova função está definida no intervalo inteiro de menos L até L, e eu estou chamando ela de fp com um pzinho em cima, para dizer que é a extensão par da função f, né? Então, é aquela maneira que você completa a função para o lado esquerdo, de modo que a função inteira ali do menos L até o L vire uma função par. Né? Então, como eu falei, a função fp ainda é derivável por partes e, portanto, ela tem a sua própria série de Fourier. Para calcular a série de Fourier dessa função, eu preciso encontrar os coeficientes de Fourier dessa extensão par. Né? Então, são dois tipos de coeficientes, né? Os ANs e os BNs. Um deles acompanha os senos e o outro acompanha os cossenos. Né? Então, vamos começar com os coeficientes dos senos, para ver o que acontece. Lembra que nas aulas anteriores eu chamei cada um daqueles senos de φn, né? Só lembrando a notação. Essas funções φn, esses senos, como a gente já viu anteriormente, são funções ímpares, né? Quando você vai calcular o coeficiente de Fourier correspondente aos senos, ou também aos cossenos, no fundo é um produto interno. Né? Um produto interno L2 é uma integral de um produto das duas funções. Então, o coeficiente Bn, você calcula ele, aqui tem uma constante, né, 1 sobre L, mas no fundo você calcula a integral no intervalo em questão, que é do menos L até o L, né, o intervalo inteiro, do produto das duas funções, no caso da função que é a extensão par da f com a função seno correspondente. Né? Então, essa é a definição do coeficiente Bn. Né? Volta lá nos vídeos anteriores se você não lembra. Então, é uma constante vezes a integral no intervalo da função em questão, que é a extensão par da f, vezes o seno, né? Para dar os bn's são os senos, e para dar os an's são os cossenos. Então, aqui é a bn, então aqui é seno. E aí, qual que é a observação? Bom, a extensão par é uma função par, obviamente, né? Então, fp é uma função par, a função seno é uma função ímpar,
Então, dentro dessa integral, eu estou multiplicando uma função par por uma função ímpar. E aí a gente viu nas propriedades em vídeos anteriores que o produto de uma função par com uma função ímpar é uma função ímpar. E aí aqui dentro, eu estou calculando uma integral em um período inteiro, né, de menos L até L, de uma função que é ímpar. Uma das propriedades que a gente viu anteriormente é justamente que, se você pegar um período inteiro de uma função ímpar e calcular a integral dela, claro, tem que ser integrável, né? Calcular a integral dela naquele intervalo, a integral é zero, né? Então, por isso que isso aqui é igual a zero, porque a função de dentro da integral é uma função ímpar. Então, se eu calcular a série de Fourier da extensão par da função f, não vai aparecer nenhum termo associado aos senos, porque todos os coeficientes de Fourier associados aos senos, todos eles são iguais a zero. Então, o que vai sobrar, né, são os coeficientes de Fourier da parte dos cossenos, que são os ANs. Então, vamos calcular os ANs só para ver como é que eles ficam, né? Então, lembra da notação? Os cossenos eu chamei de psi-n, né? E aí a diferença é que aqui é para n maior ou igual a zero, né? Vale para todo n maior ou igual a zero. E como que eu calculo o coeficiente AN? Bom, é constante aqui, 1 sobre L, integral no intervalo inteiro, do produto das duas funções, no caso da extensão par, pelo cosseno correspondente, né? Então, qual que é a observação aqui? A observação é que fp é uma função par, psi-n, né, que é um cosseno, também é uma função par, então o produto das duas funções que está aqui dentro ainda é uma função par. Uma das propriedades que a gente viu anteriormente é que se eu integrar num período inteiro uma função par, isso dá duas vezes a integral em só um dos lados, né? Então, lembra que eu tenho essa propriedade aqui. Do menos L até o L, vai ser duas vezes a integral só de um lado deles, por exemplo, do zero até o L, né? Então, eu já estou fazendo isso aqui, usando essa propriedade que a gente viu anteriormente. Então, eu tenho 2 sobre L e a integral de 0 até L. Só que no intervalo de 0 até L, essa função fp, ela coincide com a função f original, né? Por quê? Porque a fp é uma extensão da f. Ou seja, essa função fp, ela coincide com a função original no intervalo de 0 até L. Então, aqui dentro da integral, eu posso trocar o fp pela função f só, porque eu estou no intervalo de 0 até L, né? Moral da história, eu tenho uma fórmula para os coeficientes AN, e essa fórmula ela não envolve a extensão par. Porque na fórmula final aqui, ó, ficou uma constante, que é 2 sobre L, integral de 0 até L, da própria função f, não tem mais nada a ver com a extensão par, né? Então, aqui agora, eu só me preocupo com a própria função f para poder calcular esse coeficiente correspondente aqui ao AN. Moral da história, como que fica a série de Fourier, então? Então, a série de Fourier da extensão par, ela tem esse formato, que é a série de Fourier de uma função onde não aparecem os senos, né? Todos os bn são iguais a zero. Mas, além disso, eu posso dizer qual é a fórmula para os coeficientes, né? Então, quem são os ANs aqui? Bom, os ANs, como a gente acabou de ver aí em cima, eles são dados por essa fórmula, que é uma constante, né? 2 sobre L, integral do 0 até o L só, esquece agora que é de menos L até L, é duas vezes só do 0 até o L, produto da função original f pelo cosseno correspondente ao índice n, né? E isso vale para todo n maior ou igual a zero, certo? Então, essa é a série de Fourier da extensão par de f, ela tem esse formato e os coeficientes são esses daqui. Como a função fp é uma extensão da f, então, nos pontos onde a função f for contínua, lembra que a série de Fourier da função converge para o valor da função no ponto, onde ela é contínua. Mas no intervalo de 0 até L, a extensão vale a função f original. Então, eu tenho todo o direito de dizer que f de x coincide com... Não é só aquele tiozinho que eu coloquei aqui, né? Lembra que eu usei esse tio para dizer assim, a série de Fourier da função é tal série. Não querendo dizer que a série converge, nem muito menos que ela converge para o valor da função. Mas nos pontos onde a função é contínua, aí sim, aí a série converge e converge para o valor da função naquele ponto.
Então, nos pontos onde a função original era contínua, eu posso escrever essa igualdade aqui. Isso aqui é exatamente igual, né? Então, não é um aproximado nem nada do tipo, é um igual mesmo, né? Então, nos pontos onde a função original é contínua, eu posso aproximar ela por uma série de cossenos, né? Porque essa série aqui não envolve nenhum seno, ela é só uma função, só envolve cossenos. O que é bem razoável, porque a função estendida ela é par, né? Então, se ela é par, ela tem que ter a ver só com cossenos, não pode ter seno no meio, né? Então, por isso que é razoável, né, que a série só tenha cossenos e não tenha senos. Mas essa série aproxima a função f nos pontos onde a f é contínua. Então, isso é uma possibilidade de aproximar a função por uma série, né? E no caso aqui vai ser uma série de cossenos, porque eu tomei a série de Fourier da extensão par de f, né? Então, toma cuidado aqui, porque tem bastante conceito por trás, né? Não é tão simples assim isso aqui. Então, isso é uma possibilidade, né? Tomar a extensão par, olhar para a série de Fourier e ver os pontos onde a função original era contínua. Então, essa série converge para a função original nesses pontos. Acontece que tudo isso que eu falei, eu posso fazer inteiramente análogo para a extensão ímpar, né? Então, agora eu vou chamar de FI, com esse izinho em cima, a extensão ímpar de F, né? Então, eu pego a função original, faço um Ctrl+C, Ctrl+V para o lado esquerdo, né, usando o eixo Y como se fosse um espelho, mas, além disso, eu faço mais uma reflexão, e aí eu pego o gráfico do lado esquerdo e uso o eixo X como espelho. Aí isso vai rebater o gráfico para baixo ou para cima, né, dependendo do gráfico da função original, e aí isso vai produzir uma função ímpar, em quase todos os pontos, pelo menos, né? Então, de novo, se a função original era derivável por partes, a extensão ímpar também é, portanto, ela tem a sua série de Fourier, e aí a gente vai olhar aqui qual é o formato dessa série. Então, é inteiramente análogo, né? Como são os coeficientes ANs dessa vez? Os coeficientes que acompanham os cossenos. Bom, de novo, psi n é o cosseno associado ao n. Para calcular o coeficiente AN, eu tenho que calcular essa integral da função em questão vezes o cosseno correspondente. Fi é uma função ímpar, psi n é uma função par, o produto das duas é uma função ímpar. Aqui eu estou integrando num período inteiro. Então, a integral de uma função ímpar num período inteiro vai dar zero. Então, todos os coeficientes AN na série de Fourier da extensão ímpar, todos eles valem zero, portanto, não aparecem cossenos na série de Fourier da extensão ímpar, que é inteiramente o análogo do que a gente acabou de fazer para a série de cossenos, né? E aí a mesma história, os coeficientes dos senos agora, né? Invertendo seno por cosseno, os coeficientes dos senos são dados por essa fórmula, 1 sobre L integral no período inteiro da função em questão vezes o seno, Fi é ímpar, φn é ímpar, produto de funções ímpares é uma função par, então a integral no período inteiro é 2 vezes a integral em soma dos lados, por exemplo, do lado direito, mas do lado direito a função fi coincide com a função original f, porque fi é uma extensão da função f original. Então é inteiramente análogo, né? Os coeficientes bns, eles são 2 sobre L, integral do lado direito do produto da função original pelo seno correspondente, né? Então, inteiramente análogo do caso anterior. Então, a série de Fourier da extensão ímpar tem esse formato, não tem os cossenos, né? E os coeficientes são dados por essa fórmula aqui, né? Então, mesma observação, como fi é uma extensão, ela coincide com a função original do lado direito. Então, nos pontos onde a função original era contínua, eu posso escrever que a função f é igual a essa série que está aqui do lado direito, né? Igual, né? Nos pontos onde a função original era contínua. Então, eu tenho duas maneiras diferentes aqui de aproximar a função f por séries. Uma é a série de cossenos e essa daqui é a série de senos. Então, você tem infinitas opções, depende do jeito que você estendeu a função para o intervalo do menos L até o L. Essas duas que eu apresentei são duas formas bem padrões da teoria, usando a extensão par e a extensão ímpar. Por causa da simplicidade, né?
se você usa a extensão par, por causa de propriedades de funções pares e ímpares, a série de Fourier da extensão par vai envolver só cossenos. E, pelo mesmo motivo, a série de Fourier da extensão ímpar vai envolver só senos. Então, são séries simples, né? Elas não têm os dois termos. Não tem os cossenos e os senos juntos. Você está aproximando o f ou só por senos ou só por cossenos. Né? Fica mais simples, digamos assim. Por isso que essas extensões são extensões boas. Né? Elas são bem amigáveis nesse sentido. Então, essa é a série de senos. Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar na mão, né, a série de senos e a série de cossenos de alguma função definida em algum intervalo de tipo 0L. Então, vamos pegar, por exemplo, essa função que está aqui. Ó. A função está definida no intervalo de 0 a 2. Aqui eu estou colocando o intervalo aberto no 0, mas lembro que a definição da função em um único ponto não faz a menor diferença para efeitos de série de Fourier. O que importa é que naquele ponto esteja ocorrendo no máximo um salto, né? Que a descontinuidade seja do tipo salto, tanto para a função quanto para a derivada. Então, a definição em um único ponto não faz a menor diferença. Então, pega essa função aqui, ó. Ela vale 1 menos x no intervalo de 0 a 1, que é um polinômio de grau 1, o gráfico disso é uma reta, é uma função derivável por partes, e no trecho de 1 até 2 ela é constante igual a zero, né? Que, claro, também é derivável por partes. Então, você tem um salto ali, né, no 0 e um salto no 1. Aliás, nem no 1 você não tem, na verdade, né, para ser bem preciso aqui. No x igual a 1, o de cima dá zero e o de baixo dá zero também. Então, os dois colam bem ali. Então, quando eu fizer extensões, por exemplo, a extensão ímpar, o problema vai ser o zero, porque no zero realmente vai ter um salto, né? Mas a extensão par não, a extensão par vai ficar bem bonitinha, não vai ter salto nenhum. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, como é que vai ficar o gráfico disso. Então, vamos começar, então, pela série de cossenos, por exemplo. Né? Aliás, pela série de senos. Vamos começar pela série de senos. Então, a série de senos de f. Então, como que eu faço para encontrar a série de senos? Bom, basicamente, eu encontro os coeficientes da série de senos, da série da extensão ímpar, que tem uma fórmula, né? São os BNs. Então, basicamente, a única coisa que eu preciso fazer é encontrar os BNs, né? Os BNs são dados pela fórmula 2 sobre L, integral de 0 até L, da função original, vezes o seno correspondente ao N, né? Npx sobre L. Essa é a fórmula. Agora vamos ver como é que ela fica no nosso caso, né? Então, primeiro, quem que é o L? Bom, o L, no nosso caso, é igual a 2. A função está definida no intervalo de 0 a 2, né? Esse é o nosso L. E o resto? E daí, né? Então, a integral fica de 0 até 2. Eu tenho que multiplicar a função original, só que essa função original, ela vale 0 no intervalo de 1 até 2. Então, essa integral ela não ocorre no intervalo inteiro de 0 até 2. Do 1 até o 2, ela desaparece, vai sobrar só de 0 até 1. Então, nesse caso aqui, vai ser assim, ó, Bn igual a 2 sobre 2, né, porque o L é 2, integral de 0 até 2, aliás, desculpa, até 1, né, como eu já falei, do 1 até o 2 ela zera, e aí a função no intervalo de 0 até 1, ela vale 1 menos x, vezes o seno correspondente, npx sobre L, que no caso o L é 2, né? Então, essa é a integral que eu tenho que calcular para encontrar o coeficiente Bn, né? E aí, bom, tem várias maneiras de fazer esse tipo de cálculo, né? Isso aqui é uma integral de cálculo 1. Você pode usar, por exemplo, integral por partes. Se eu chamar esse cara aqui de U, né, eu vou chamar o outro de dv. Vou chamar esse aqui de U, esse aqui eu vou chamar de dv, usando aquela notação de físico, né? Então, se eu usar a integral por partes, o Bn, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser o UV, né? Ou seja, 1 menos x vezes a primitiva desse seno. A primitiva desse seno é 2 sobre nπ. E aí a função cuja derivada dá o seno é menos cosseno. Então tem que ter um menos aqui, né? Então eu já vou colocar um menos aqui na frente. Cosseno de nπx sobre 2
avaliado no intervalo de 0 até 1, menos, aí o termo contrário, o U'(V), né? Então, o U' é a derivada do U, vai dar menos 1. Então, esse menos 1 eu já vou colocar aqui fora já, na outra integral. Então, esse menos 1 com menos 1 vai virar um mais 1 ali, né? Integral de 0 até 1. U' é igual a menos 1, então já coloquei ele fora. E aí o que sobrou agora é a primitiva da função de dentro, que é menos cosseno de... Ah, faltou a constante, né? A constante aqui, 2 sobre nπ. E aí, cosseno de nπx sobre 2. Então, usando a integral por partes, é isso que aparece. Então, tem que tomar cuidado, porque tem um monte de sinal aqui, né? Então, o sinal de menos da integral por partes, o sinal de menos, que é a derivada do u, e esse sinal de menos, que é da primitiva do seno, né? Que é menos cosseno. Então, vamos ver o que acontece aqui, né? Eu tenho que avaliar esse cara aqui nos extremos, nessa coisa toda, nos extremos que são 0 e 1. E aí tem um menos na frente. Então, eu vou colocar esse menos junto com a constante aqui na frente, menos 2 sobre nπ. E aí vamos ver o que acontece, o que multiplica aqui. Bom, um dos termos vai ser, substituindo x igual a 1, vai ficar 1 menos 1 vezes cosseno de nπ sobre 2, menos o valor no outro extremo, né? Menos o valor quando x é igual a 0, que vai ser 1 vezes cosseno de 0. Isso é o que dá quando você avalia nos extremos desse cara da esquerda, né? Então, isso aqui é constante, eu deixei aqui fora, o menos também eu deixei ele fora, e aí eu avaliei o cara nos extremos. Então, esse aqui vai dar 0, né? Esse aqui vai sumir, cosseno de 0 é 1, então o que vai sobrar aqui dentro é só um menos 1, né? E aí aqui tem um monte de menos com menos, né? Então, aqui menos com menos mais, aí tem um menos ali, vai ficar menos 2 sobre nπ, integral de 0 até 1, cosseno de nπ sobre 2. npx, né? Sobre 2, dx. Então, essa primeira parcela, o que sobra nela, vai ser o quê? Bom, ó, veja só, esse aqui zerou, isso aqui sumiu, e isso tudo aqui deu menos 1. Aí tem um menos aqui na frente, então vai ficar 2 sobre nπ, menos 2 sobre nπ, vezes essa integral de 0 até 1 do cosseno de npx sobre 2. Então, agora falta calcular essa integral, o que vai dar ela, né? Então, dá 2 sobre nπ, menos 2 sobre nπ, e agora vezes a primitiva dessa função de dentro calculada nos extremos. Qual que é a primitiva? 2 sobre nπ de novo, só que agora é o seno, né? Seno de npx sobre 2, avaliado nos extremos 0 e 1. Então, o que vai dar isso? Bom, isso aqui, em x igual a 1, isso aqui vai dar seno de nπ sobre 2, né? Menos no outro extremo, o outro extremo vai ser seno de 0. Então, quando x é igual a 0, seno de 0 é 0. Então, no extremo x igual a 0, vai sumir. Então, vai sobrar só o extremo com x igual a 1. Então, o que vai sobrar aqui no fim das contas, o bn vai ser igual a 2 sobre nπ menos 4 sobre n quadrado π quadrado, e aí vai ficar o seno de, quando x é igual a 1, né, vai ficar só simplesmente nπ sobre 2. Então, isso aqui é a fórmula do bn. Então, o bn não é um coeficiente tão amigável assim, digamos, né? Mas está calculado. Se você quiser ir até um passo adiante, você percebe que como o n é natural, você até pode calcular esses senos aqui. Só que vai depender se o n é par ou se é ímpar. Então, se você teria que dividir em 2 casos e ir escrevendo o que vai dando em cada caso. Mas não é necessário, eu não vou fazer isso. Então, a série de senos da função f, a série de senos, que é a série da função, da extensão ímpar da função f, né? Ela vai ser essa série aí, que é soma de n igual a 1 até infinito, dos coeficientes, né, que são os bn's, que é essa coisa toda, que eu acabei de escrever aí, eu acho que vou colocar na linha de baixo, que vai ficar muito exprimido.
Então, a série de senos da função f é a série de Fourier da extensão ímpar, né? Então, a série de senos de f é a série da extensão ímpar, que é a soma n de 1 em diante, do coeficiente Bn, que é dado por essa fórmula aí, 2 sobre nπ menos 4 sobre n quadrado π quadrado, vezes esse seno de nπ sobre 2, tudo isso vezes o seno correspondente ao n, nπx sobre 2. Né? Então, fica essa série aí com esse coeficiente um pouco complicado, né? Mas, como eu falei, se você quiser seguir um passo adiante e escrever o que dá cada um desses termos, você vai ter que separar em dois casos, quando n é par e quando n é ímpar. Porque daí vai dar senos de múltiplos pares de π sobre 2 e senos de múltiplos ímpares do π sobre 2. Então, ele fica alternando entre 1 e menos 1, né? Então, vai variando conforme o caso. Então, essa é a série de senos. E a série de cossenos? Bom, inteiramente análogo, só que agora eu vou ter que calcular os coeficientes ANs, né? Então, os ANs, como que eles são? Bom, vou calcular separado. Lembra que tem o caso do A0, né? Que é só integrar a função, e aí para o n maior ou igual a 1 eu tenho que multiplicar pelo cosseno correspondente. Então, o A0, ele é simplesmente 2 sobre L, né? A fórmula é 2 sobre L, integral no intervalo em questão, que é de 0 até 2, no caso, da função sozinha. Só essa função que está aqui. Esse vai dar o coeficiente A0. Né? Não tem o cosseno ali, porque o cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai dar 2 sobre L é 2, né? 2 sobre 2 é 1. E aí, a função em questão, basta integrar do 0 a 1, porque de 1 até 2 ela vale 0. Então, fica só o 1 menos x. E aí, essa integral é bem simples, né? Então, fica, aqui é 1, né? Que simplifica. Aí, a integral disso é x menos x quadrado sobre 2, avaliado nos extremos 0 a 1. No x igual a 0, isso some. E no x igual a 1, isso dá 1 menos 1 meio, que é 1 meio. Então, o termo A0, né, o termo que acompanha a constante, ele é 1 meio. Agora, para o n maior ou igual a 1, agora tem que fazer uma conta parecida com a anterior, né? Então, o AN para n maior ou igual a 1, né, para n maior ou igual a 1, ele vai ser 2 sobre 2, integral de 0 até 2, função em questão, vezes agora o cosseno correspondente àquele n. Né? Então, isso aqui é o que vale, né? Aliás, eu já vou colocar o L igual a 2 aqui. Então, o que eu tenho que calcular na prática é a integral de 0 até 1 da função em questão, que é 1 menos x, nesse intervalo, vezes o cosseno correspondente, nπx sobre 2. Então, isso que vai dar o coeficiente AN. Vou de novo usar a integral por partes. Esse aqui vai ser o nosso U, esse aqui vai ser o nosso V. dv, aliás, né? dv. Então, esse coeficiente AN, ele vai ser igual. Usando a integral por partes, fica UV, né? Então, o U é 1 menos x, e se o dv é o cosseno, então o V é uma constante vezes o seno, né? Sem o sinal agora. Então, é 2 sobre nπ, vezes o seno correspondente a esse cara, nπx sobre 2, avaliado nos extremos 0 a 1, menos a integral de 0 até 1 do U' vezes V. De novo, o U' é menos 1, e o V a gente acabou de encontrar, é 2 sobre nπ, vezes o seno de nπx sobre 2. Então, dando uma ajeitada aqui, né? A gente vai perceber que no x igual a 1, quando você calcular nos extremos aqui, ó, no x igual a 1 dá 1 menos 1, que é 0. Então, esse primeiro termo some com x igual a 1. Só que no x igual a 0 ele some também, porque vai dar seno de 0. Então, no 1 deles se anula e no outro, no x igual a 0, o outro se anula. Então, essa primeira parte toda vai desaparecer. Então, vai sobrar só AN igual. Aí tem o menos 1 com menos 1 aqui. Vai ficar 2 sobre nπ, integral de 0 até 1, só do seno, né? Seno de nπx
sobre 2 dx. Então, isso aqui vai dar o quê? Qual que é a primitiva da função de dentro? Então, é menos 2 sobre nπ, 2 sobre nπ de novo, e aí fica a primitiva, que é cosseno. Aliás, o 2 sobre nπ já faz parte da primitiva, mas o que fica aqui agora é o cosseno de npx sobre 2, avaliado de 0 até 1. Então, isso aqui vai dar o nosso AN. Então, ele vai ficar igual ao quê? Bom, em x igual a 1, né, você vai ter cosseno de nπ sobre 2. Cosseno de nπ sobre 2, de novo, vai variar conforme se o n é par ou se o n é ímpar. Então, eu vou escrever ele do jeito que é mesmo, né? Aqui vai ficar menos 4 sobre n quadrado π quadrado, cosseno de nπ sobre 2, menos o valor no outro extremo. Só que como é menos o valor no outro extremo, e aqui tem um menos também, então vai ser na prática mais esse 4 sobre n quadrado π quadrado e cosseno de 0, que vale 1. Então, é só isso aqui mesmo, né? Então, eu posso escrever isso, se você quiser, como 4 sobre n quadrado π quadrado vezes 1 menos o cosseno de nπ sobre 2. E aí, como eu falei, se você quiser seguir adiante e separar nos casos pares e ímpares, é uma opção. Mas aqui já está calculado todos os ANs para n maior ou igual a 1. Então, qual que é a série de cossenos, né? Então, a série de cossenos de f é a série de Fourier da extensão par, né? E essa série é a soma. Tem o termo isolado, né? O termo correspondente ao A0, que a gente calculou aqui em cima. Voltando aqui, ó, ele vale 1/2, né? Então, aqui vai ter 1/2, mais... Aí, se você quiser... bom, vamos colocar assim mesmo. Soma de n igual a 1 em diante. Aí, esse coeficiente aqui, né? 4 sobre n quadrado sobre n quadrado vezes π quadrado. Esse termo aqui, 1 menos cosseno de nπ sobre 2, vezes o cosseno correspondente o n, né? Cosseno de npx sobre 2. Então, isso aqui tudo é a série de cossenos da função f. Se você quer aproximar a função f usando uma série de cossenos, essa é a série que você tem que usar. E aqui, se você quiser aproximar a função f por uma série de senos, né? Essa é a série que você tem que usar. Então, nos pontos onde a função f é contínua, eu tenho a igualdade, né? O f vai ser igual àquilo ali que está do lado direito, nos pontos onde a f original é contínua, e a f vai ser igual ao que está do lado direito aqui, nos pontos onde a f é contínua. Então, você pode aproximar com senos ou cossenos, dependendo do que você achar melhor, né? E voltando à função original, lembra que o salto nem ocorre, na verdade, no x igual a 1, né? Quando você faz a extensão par fica contínua inteirinha. Ela não vai ter salto nenhum. A extensão ímpar, sim, porque lembra que é aquela história, né? No ponto x igual a 0, para a extensão ímpar ser uma função ímpar legítima, o valor dela em x igual a 0 deveria ser 0, né? Só que veja que isso não acontece, né? Ela vai ter um salto na origem aqui, porque quando x se aproxima do 0, 1 menos x se aproxima do 1, não se aproxima do 0. Então, ela vai ter um salto no x igual a 0. Então, ali vai ser um ponto ruim, onde a série de Fourier não vai se aproximar da função, né? Mas nos outros pontos ela vai se aproximar. Ela vai tender para f, porque esses vão ser os únicos pontos problema, digamos assim. Então, na parte gráfica agora, vamos ver como é que fica. Então, isso que está aqui nesse gráfico, primeiro vejam o vermelho. O vermelho que está aqui por trás, ele é o gráfico da função original, já estendido periodicamente. Então, eu peguei a função original, que é esse trecho aqui, ó. Eu vou até mudar a cor para deixar mais claro. O gráfico original é esse verde. Aliás, não fica muito bom o verde aqui, né? Eu vou colocar preto. Então, o gráfico original é esse preto aqui, ó. Ele é 1 menos x no intervalo de 0 até 1, então essa retinha que está descendo, e do 1 até o 2 ela é constante igual a 0.
Então, esse é o gráfico da função original. O que esse gráfico vermelho é? Primeiro você faz a extensão ímpar, né? Então, isso aqui eu estou falando da série de senos. Primeiro você faz a extensão ímpar. Então, o gráfico vai ser completado para o lado esquerdo desse jeito aqui, ó. Você primeiro rebate para o lado esquerdo, usando o eixo Y como se fosse um espelho, e depois rebate para baixo, né, usando o eixo X como espelho. Então, você vê esse gráfico e aí repara que tem esse salto que eu falei aqui na origem, né? Então, a extensão ímpar tem um salto na origem. No resto, não. No resto é bonitinho. E aí, o que você faz com essa função agora é a extensão periódica dela, né? Então, você pega esse gráfico da extensão ímpar e faz Ctrl+C, Ctrl+V dele para o resto. Então, esse é o gráfico em vermelho aqui. Então, você percebe que esse gráfico em vermelho ele tem saltos, né? Os saltos ocorrem nos pontos onde tinha esse salto justamente na origem aqui, ó. Então, você vai ter esse salto, vai ter outro salto aqui também, e assim por diante. Esses saltos, eles vão acontecer nos múltiplos de 4, né? Você percebe que aqui vai acontecer nos múltiplos de 4, porque esse salto aqui acontece em x igual a 0, esse próximo que está aqui, ele acontece em x igual a 4. Esse anterior aqui ocorre em menos 4, e aí de 4 em 4, né, que é o período da função, é o período dessa extensão periódica. Então, esses são os pontos problema. Em todos o resto, a função fica contínua. Então, a série de Fourier de senos vai aproximar essa função aí, exceto nos pontos que são múltiplos de 4. Então, o azul é um truncamento da série de Fourier. Aqui eu coloquei o truncamento, né, a soma parcial da série de Fourier com 7 termos. Então, né, uma soma infinita, em vez de pegar a soma infinita, eu trunquei ela e peguei só 7 termos, e aí o gráfico dessa função correspondente é esse em azul aí, que vocês estão vendo. Então, você vai vendo que o gráfico da função ali, ele vai se ajeitando em volta do gráfico da função original. E aí, é claro que nos pontos onde tem o salto, essa função ali, o momento, por onde ela está passando ali? Ela está passando pela média dos limites laterais, né? Então, a média dos limites laterais é quanto? Bom, de um lado, ela vale 1, do outro, ela vale menos 1, então a média entre os dois é o 0. Então, você vê exatamente, ó, que essa série de senos, nos pontos que são múltiplos de 4, ela está cruzando a origem, porque nesses pontos ela vale a média entre os limites laterais da função original. E os limites laterais são 1 e menos 1, então a média é 0. Então é por isso que ela está passando pela origem nesses pontos. Então, claro, se você colocar um valor de n maior, você vai ver que quanto maior o n, melhor é a aproximação. Aqui eu coloquei um n mais ou menos. A aproximação é bem mais ou menos aqui. Mas você vê que você está aproximando a função original por uma onda, e é uma onda ímpar, né? É uma onda de senos. Então, você vê que é tudo onduladinho, né? Porque por causa do aspecto do seno. Esse é o gráfico de um truncamento da série de senos da função original. E se eu fizer para os cossenos fica muito mais bonitinho. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a função original, ela só tinha salto eventualmente na origem. Quando você faz a extensão par, não tem salto. Ela fica, porque não tem aquele problema de quanto ela vale no zero. Na extensão par, se a função original era contínua, a extensão par é contínua em todos os pontos. Ela não tem salto. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aí em vermelho é o gráfico da extensão periódica da extensão par da função f, né? Então, a extensão par tem esse gráfico que está aqui, ó. É esse cara em preto aqui. É esse trecho, né, o que é 1 menos x, depois constante igual a 0, e aí você simplesmente rebate para o lado esquerdo agora. Né? Então, isso dá a extensão par. E dada a extensão par, daí você faz Ctrl+C, Ctrl+V dela para o resto da reta, que é a extensão periódica dessa função. E aí, como ela fica contínua em todos os pontos, não tem salto nenhum, a série de cossenos, no caso, né, ela se aproxima da função original muito mais rápido.
Vocês vejam que aqui eu tomei uma soma parcial, um truncamento da série de Fourier, só com 2 termos. Só tem 2 cossenos. E já é o suficiente para se aproximar super bem da função original. Né? Então, você vê que é uma onda, né? E essa onda é par agora. O que você vê do lado direito e o que você vê do lado esquerdo é reflexo um do outro, porque são cossenos. Então, aqui, a série de cossenos, ela aproxima muito mais rápido a função original, porque a extensão par é uma função contínua. Esse é o motivo principal. Tá? Então, aqui tem 2 opções, né? Aproximar a função original por uma série de senos ou aproximar por uma série de cossenos. Você escolhe a que for mais adequada para o teu contexto, né? E aqui está um exemplo de cálculo na mão, né? De como é a série de senos e como é a série de cossenos. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente se vê na próxima e até mais.